Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bom dia, bem-vindos ao Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 15 de março de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no teu processo de evolução. Antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero dar dois recados aqui muito importantes, bem rapidinho. Primeiro, é que hoje nós vamos ter a nossa terceira ministração da série Códigos do Reino, tá? E você não pode ficar de fora. Hoje, às 20 horas, na Evo, tá? Série Códigos do Reino. Eu vou falar sobre dois códigos específicos, que são as nossas palavras e as nossas atitudes. Eu vou te mostrar na prática como as nossas palavras e atitudes reverberam no reino espiritual. Eu vou te ensinar a usar as suas palavras e atitudes ao seu favor. Outro recado importante que eu quero dar é que agora em junho nós vamos fazer uma viagem extraordinária com destino a Dubai e a Israel. Uma viagem em treinamento com dois propósitos específicos bem alinhados entre si. Em Dubai, nós vamos estudar estratégias de crescimento acelerado, estratégias de empreendedorismo. E lá em Israel nós vamos aprender princípios de liderança através da história dos principais personagens bíblicos, tá? Ainda restam 3 vagas. Se você tiver interesse, dá para parcelar em 12 vezes sem juros, tá? E se você quiser destravar sua vida profissional e espiritual, você não pode ficar de fora dessa viagem. Pastor, eu quero fazer contato. Com quem que eu falo? Você vai falar com a assessora da viagem, que é a Jamile. Vai aparecer o WhatsApp dela aí na tela. Você pode chamar e tratar diretamente com ela a questão da viagem, tá bom? Serão 13 dias numa viagem estratégica comigo, aprendendo muito sobre empreendedorismo e liderança espiritual. Dados os recados, vamos aqui para a nossa ministração de hoje. Todos nós estamos em busca de evolução nas nossas vidas. O Evolução Diário foi criado para te ajudar no seu processo de evolução nas áreas, nas esferas física, emocional e espiritual. Evolução Diária é um devocional diário focado no seu desenvolvimento pessoal, baseado totalmente em princípios bíblicos. Nessa semana, nós estamos falando sobre as nossas escolhas e o quanto as nossas escolhas, elas influenciam em nossas vidas. Uma das coisas que precisamos entender é que a nossa vida é feita de escolhas e que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Todos os dias, eu tenho o costume de fazer uma breve introdução apontando para aquilo que nós já falamos no decorrer da semana. Isso é muito importante porque muitas pessoas estão chegando agora em nosso canal, né? E para que essas pessoas possam acompanhar a nossa linha de raciocínio, é importante elas entenderem a base do nosso estudo, né, para que então a gente possa avançar para o próximo princípio. Tá? E para você também que está aqui todos os dias, é importante a gente estar lembrando e isso vai fixando na sua mente ainda mais, tá bom? O texto bíblico base da semana está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz assim: Deus, ele nos dá a oportunidade de escolha. Nós temos a possibilidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E a instrução de Deus é para que possamos escolher a vida, para que nós e as nossas gerações futuras possam viver muitos anos debaixo das bênçãos do Senhor. Esse texto bíblico, ele deixa bem claro que Deus nos dá a oportunidade de escolher a vida que nós queremos viver. Existem 2 caminhos muito bem definidos: o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E a escolha sobre qual desses caminhos iremos trilhar, ela é única e exclusivamente nossa. Hoje eu quero compartilhar com você mais um princípio sobre escolhas que vai te ajudar a construir o seu futuro melhor, tá bom? Porém, antes de compartilhar o princípio de hoje, eu quero falar sobre um depoimento que eu recebi ontem de uma moça pelo meu Instagram, que assistiu a Evolução Diária pela primeira vez. E olha aí que interessante, a Evolução Diária nem bem começou. Hoje é a nossa terceira ministração da primeira semana, né, e já está surtindo efeito na vida das pessoas. Eu sempre digo que conhecimento é apenas conhecimento se a gente não aplicar o nosso conhecimento na prática. Ontem eu ministrei que precisamos aprender a fazer boas escolhas nos dias maus. E olha só esse depoimento. Eu até escrevi aqui porque eu quero mostrar para você na riqueza de detalhes, tá bom? A moça escreveu assim para mim: Pastor Vitor, eu quero te agradecer pela palavra de hoje. No caso, a palavra de ontem, né? O Senhor falou que seu casamento começou a dar certo depois que o Senhor começou a fazer boas escolhas nos dias difíceis, nos dias mais difíceis. Eu estava há dias sem falar com meu marido. Tivemos uma briga muito feia e já estávamos até falando em divórcio. Porém, sua ministração de hoje, né, no caso de ontem, caiu como uma luva para minha vida. Conheci a Evolução Diária por intermédio de uma amiga que frequenta a Evo. Ela me enviou o link e hoje pela manhã eu assisti a ministração e fiquei extremamente impactada. Saí de casa para trabalhar e confesso que eu estava chorando muito e decidi fazer uma boa escolha. A boa escolha que eu decidi foi salvar o meu casamento. A maior queixa do meu marido, pastor, sempre foi que eu não sei ser uma boa dona de casa.
E eu confesso que nunca me esforcei para isso. Decidi, essa noite, fazer o jantar. Não sou boa na cozinha. Enquanto eu estava fazendo o jantar, eu também estava assistindo uma outra mensagem sua que fala sobre excelência. Montei a mesa de jantar com extrema excelência. Quando ele chegou em casa, ele olhou com uma cara tipo, o que é isso? Sentamos para jantar e eu confesso que não sei nem cozinhar, mas ele olhou para mim e disse, obrigado por tentar. Fizemos as pazes, voltamos a nos falar. Pedimos perdão para o outro, eu fiquei muito feliz, pois sei que eu sou uma pessoa muito difícil, mas ontem eu venci o meu próprio eu. Obrigada, pastor. A partir de hoje, eu decido que vou sempre, ao menos, fazer uma boa escolha por dia, seja nos dias maus ou nos dias bons. Eu sempre vou fazer uma boa escolha. Glória a Deus por essa vida, glória a Deus por esse casamento, glória a Deus por esse depoimento. E eu quero aproveitar aqui e pegar a chave desse depoimento. E eu quero te fazer um desafio. É isso mesmo, eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você também mande o seu depoimento com o resultado de uma boa escolha do dia. Uma boa escolha do dia. É esse o desafio. E aí, você aceita? O desafio de fazer uma boa escolha ainda hoje. Talvez você não esteja falando com alguém da sua família. Talvez você esteja brigado ou brigada com seu cônjuge, seu pai, a sua mãe. Você tem coragem de fazer uma boa escolha hoje? E tomar uma atitude que vai trazer um resultado extraordinário para a tua vida? Vamos lá, presta bem atenção. Tá na hora da gente pegar tudo que a gente está aprendendo com as minhas ministrações, no Evolução Diária, você que é da Evo, nos cultos, nas ministrações, e colocar isso em prática. Lembra que as suas escolhas de hoje estão definindo o seu futuro? Você topa o desafio de ao menos fazer uma boa escolha ainda hoje? Talvez esteja precisando emagrecer. Você topa fazer a boa escolha de ainda hoje ir lá e se matricular numa academia? Talvez você esteja precisando se desenvolver intelectualmente. Você topa ler um livro, começar a ler um livro ainda hoje. Desafio lançado. E aí, quem aceita o desafio? Quem aceita o desafio já coloca aí nos comentários. Desafio aceito, pastor. Eu aceito o desafio, tá? Então vamos lá, o desafio foi lançado e depois eu quero ler o seu depoimento aqui também com os resultados adquiridos na prática. Combinado? Coloca aí agora, vai, em nome de Jesus. Quem aceita o desafio, fala, eu aceito o desafio. Talvez tenha algo no seu íntimo que você precisa hoje fazer uma boa escolha. Então o desafio foi lançado. Eu quero te encorajar a fazer uma boa escolha no dia de hoje, tá bom? Vamos agora para o princípio de hoje. O princípio de hoje é, se você puder, anote aí. Toda escolha errada gera uma consequência desastrosa. Eu vou repetir isso aqui para você poder anotar. Você que ainda não anotou, pega caneta e papel e anota aí, vai em nome de Jesus. Toda escolha errada gera uma consequência desastrosa. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. A Bíblia, irmãos, é um livro de processos, é um livro de passo a passo. Nós precisamos estudar a Bíblia debaixo de um método, de uma metodologia. Estudar certo não significa que eu tenho que estudar muito. Aprender com metodologia é uma decisão. Estudar a vida dos principais personagens bíblicos nos leva a não repetir mais os seus erros, né? E nos fazem modelar os acertos. O rei Davi foi um grande exemplo de escolhas erradas e consequências desastrosas. Em determinado momento, Davi escolheu parar de contribuir para o reino. Em sua mente, ele deveria ter pensado assim, já fiz demais, já contribuí demais, já guerrei demais, agora está na hora de descansar. Aí ele ficou em casa, descansando, enquanto seus soldados estavam guerreando. Aí na sequência, Davi, ele ali ocioso, ficou olhando pela sacada do seu palácio, né, ali na sua suíte master, vamos conjecturar, vamos ilustrar aqui dessa forma. Até que certo dia ele viu uma linda mulher e continuou olhando e olhando, até que não conseguiu mais apenas olhar e mandou chamar aquela mulher para a suíte master dele. O rei se deparou com a tentação, pensou em pecar e acabou pecando. Tem uma frase que eu amo do Billy Graham que diz assim, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho. Resumidamente, o que Billy Graham está dizendo aqui é que não tem como a gente evitar os nossos pensamentos e sentimentos, mas a gente tem o poder de controlá-los. Davi, ele escolheu, foi uma escolha de Davi, ele poderia estar guerreando, ele escolheu ficar ocioso, enquanto seus guerreiros estavam na guerra, enquanto seus soldados estavam na guerra. Durante esse tempo ocioso, ele escolheu ficar olhando pela sacada do seu palácio. Depois de olhar, ele pensou em pecar e acabou pecando. E depois de pecar, escolheu esconder o seu pecado. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 assim, quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Pega isso aí em nome de Jesus, principalmente você que é cristão.
Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Pecado em oculto gera um resultado chamado fracasso. Quem tenta pecar não tem sucesso na vida. Né? Às vezes você está acostumado com uma mentirinha, com uma conversinha, né? Com uma sonegaçãozinha de impor, mas eu sou cristão e tal. E você, quem esconde pecado, não tem sucesso na vida. Então, pecado oculto gera um resultado chamado fracasso. Anota isso aí em nome de Jesus, vai. Tudo que for chave bíblica aqui, tudo que for chave de entendimento, eu vou pedir para você anotar, tá bom? Pecado oculto gera um resultado chamado fracasso. O rei Davi, ele tentou encobrir o seu erro. E isso só piorou as coisas. Primeiro, o rei ele se torna um adúltero. E em meio a toda a situação, ele ainda escolhe tramar algo contra o marido da mulher a qual ele se envolveu. Então, primeiro, ele tentou um plano para encobrir o seu pecado. Porém, esse plano não teve sucesso. Então, ele planeja a morte de Urias, marido da mulher com a qual ele tinha se envolvido. Então, além de adúltero, Davi ele se torna agora um assassino. Então, nós podemos notar até aqui que as escolhas de Davi estavam totalmente equivocadas, totalmente erradas, né? E essas escolhas certamente iriam trazer sérias consequências para a vida de Davi, consequências essas desastrosas. Uma coisa muito séria que a gente precisa entender é que nenhum pecado na terra em oculto, nenhum pecado na terra fica em oculto no céu. Nenhum pecado aqui na terra que a gente, Deus não viu, nenhum pecado fica em oculto no céu. Em outras palavras, para facilitar a sua vida, um pecado em segredo na terra é um escândalo público no céu. Um pecado em segredo na terra se torna escândalo público no céu. Como eu já disse, Provérbios diz que quem esconde os seus pecados não tem sucesso na vida. Isso é uma coisa muito séria que nós devemos parar para pensar. Muitos de nós estamos em busca de evolução e de sucesso. Como cristão e pastor evangélico, eu sempre digo que precisamos andar na linha, pois somos representantes do reino de Deus na terra. Muitos cristãos acham que por conta da consequência do pecado, ela não ser imediata, né, eles acham que com isso eles estão livres das consequências, mas não é bem assim que funciona. Todo pecado, entenda bem isso aqui em nome de Jesus, todo pecado, ele fica registrado lá no mundo espiritual, que no tempo oportuno usará o seu próprio pecado para te sentenciar. Ou seja, o nosso pecado, ele nos afasta da realidade do reino dos céus para as nossas vidas. A Bíblia diz que a realidade do reino é boa, perfeita e agradável. Nós estamos debaixo de uma realidade boa, perfeita e agradável, e o nosso pecado acaba nos distanciando, né, dessa realidade boa, perfeita e agradável. Voltando para Davi, com tantas escolhas erradas, ele acaba perdendo o controle da sua própria vida. Ele prejudicou não só a vida dele, mas como de muitas pessoas ali ao seu redor. Ele trouxe muita desgraça para dentro da tua casa, né? Ele se distanciou de Deus e ainda acabou envergonhando o nome do Senhor. Davi acabou em determinado momento se tornando um queima-filme de Jesus, né? Um queima-filme de Deus. Todas as consequências dos nossos pecados ou as consequências da vida, elas acabam elas são seguidas por conta das nossas escolhas, né? A gente precisa aprender a fazer escolhas assertivas, escolhas certas. Então, as consequências pelos sucessivos erros de Davi e as suas escolhas desastrosas, né, foram que, primeiro, o filho dele com Batseba, a mulher de Urias, morre dias depois de nascer. Davi, quando ele recebe a sentença ali por meio do profeta Natã, a Bíblia diz que ele se arrepende, que ele chora, que ele se veste de pano de saco, né, que ele vai orar, que ele vai jejuar pela vida da criança, mas infelizmente ele não conseguiu mudar o decreto. Né? O menino nasceu, viveu por alguns dias e depois morreu. Aí, olha só, sucessivos desastres por conta de uma escolha errada. Um dos seus filhos acabou tendo relações à força com a própria irmã, a filha única do rei Davi. Aí um outro filho de Davi toma as dores da irmã e mata o seu próprio irmão. Esse mesmo filho, um pouco mais tarde, se rebela contra Davi. E ele se rebela, né, contra o rei, contra o seu próprio pai. Ele começa a se relacionar sexualmente com as esposas de Davi e ainda expulsa o próprio pai de dentro do seu próprio palácio. É isso mesmo, Davi teve que sair de dentro da sua própria casa porque o filho dele se rebelou contra ele. Então, enfim, muitas foram as consequências pelas escolhas erradas de Davi que geraram essas consequências desastrosas para a sua própria vida. Nós precisamos entender que todas as nossas escolhas elas estão reverberando no nosso futuro. Eu mesmo, durante algum tempo da minha vida, eu decidi viver pelas minhas escolhas sem ouvir ninguém. Eu achava que eu era o dono da razão. Dos meus 18 aos 21 anos de idade, eu decidi que não ia estudar. Eu terminei o colegial e decidi
que não entraria para a faculdade. Por que eu não queria entrar para a faculdade? Porque estatísticas apontavam para que muitas pessoas formadas estavam desempregadas ou estavam exercendo cargos inferiores à sua área de atuação e ainda estavam ganhando salários muito inferiores também. A minha mãe ela sempre dizia assim para mim: filho, vai estudar. Eu não tive a oportunidade de estudar, meu filho. Estuda, estuda, estuda. E eu respondia: mãe, estudar para quê? Eu vou perder tempo? Eu vou ser mais um número em meio a tantas estatísticas? E assim eu vivi por quase 3 anos da minha vida. Eu trabalhava meio período, olha só, eu trabalhava meio período dos 18 aos 21, mais ou menos. Chegava em casa, descansava um pouco, ia para academia e depois ficava o resto do dia e à noite de bobeira com os meus amigos. Aos 21 anos de idade eu conheci a minha esposa, a Vanessa, e nós começamos a namorar. Nós noivamos e casamos ali em meio a 2 anos e meio, mais ou menos. Aí eu percebi que a minha escolha de não estudar iria trazer sérias consequências para a minha vida um pouco mais adiante. Eu comecei a perceber isso. Antes de casar, dava para viver tranquilo com o meu salário de solteiro. Depois de casar, o salário de solteiro já não dava mais para manter uma casa, agora na condição de casado. Aí eu tentei correr atrás do tempo. Na verdade, eu fui obrigado a correr atrás do tempo perdido, né? E eu confesso que eu só consegui recuperar esses 3 anos que eu fiquei de bobeira depois de 6 anos. Ou seja, eu precisei do dobro do tempo para recuperar o que eu havia deixado de conquistar por conta da minha própria escolha errada. 6 anos de muita ralação. Ralei muito para entender que uma escolha errada gera uma consequência desastrosa. Ouvir pai e mãe é um princípio que atrai honra para a nossa vida. Eu não ouvi e literalmente quebrei a cara. E foi assim, na prática, que eu entendi que uma escolha errada pode se tornar um desastre em nossas vidas. Comece você, a partir de agora, a fazer escolhas assertivas. Não deixe se levar pelas suas próprias convicções. Você precisa ter uma base sólida para você se apoiar. A Bíblia é o nosso manual de vida, a nossa regra de fé e conduta. Nela contém princípios milenares imutáveis que, se nós cumprirmos, nos levam ao sucesso. Escolha viver de acordo com a vontade de Deus, pois a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Faça escolhas certas. Faça a boa escolha de hoje. Você foi desafiado a fazer uma boa escolha de hoje. Faça uma boa escolha de hoje. Eu estou aqui por um motivo muito específico. Eu decidi pegar todo o meu conhecimento e transmitir isso para todas as pessoas. Se eu falar para você que é fácil estar aqui, eu vou estar mentindo para você. Porque basta quarta-feira, toda quarta-feira nós temos que estar na igreja. Hoje às 20 horas nós vamos estar lá ministrando, domingo ministração. Eu estou abdicando muitas vezes do meu tempo de descanso, acordando cedo para estar aqui com você todas as manhãs, e a gente vem e faz, e as coisas... Enfim, eu estou tentando fazer de tudo para te ajudar, mas eu preciso que você comece a colocar em prática todo o ensinamento que você está adquirindo através desse canal, através da minha vida, através da Evo. Que você, em nome de Jesus, possa aprender a fazer boas escolhas, que você possa entender que uma escolha errada que você está tomando hoje vai ter uma consequência. E, infelizmente, toda escolha errada tem uma consequência desastrosa. Escolha fazer boas escolhas. Faça a boa escolha de hoje. Em nome de Jesus, você foi desafiado. Eu quero poder contar o seu depoimento, eu quero poder ouvir, né, os seus resultados. Tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, vai lá, curte, comenta, compartilha. Mas faz um comentário bem legal, tá bom? Não coloca foguinho, nem mãozinha, essas coisas não. Vai lá e faz um comentário, tá? Coloca uma chave que você entendeu, uma chave bíblica, um princípio bíblico, sabe? Algo que você ouviu hoje aqui que você vai começar a colocar em prática. Faz um comentário bem legal, tá bom? E eu te espero aqui mais uma vez amanhã às 7h40 para a continuação dessa mensagem. Que Deus te abençoe. Eu te desejo saúde, paz e prosperidade.